Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje é dia 14 de abril, nós estamos na Quinta-feira Santa. É um dia bonito este, né? Nós lembramos muitas coisas. Vamos lembrar que no entardecer da quinta-feira, Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, instituiu a Eucaristia, falou tantas coisas bonitas que nós encontramos no Evangelho de São João, falando sobre o amor, não é? Pedindo a unidade dos seus discípulos, dos cristãos, muito bonito. E lavou os pés dos seus discípulos também, como exemplo para nós. E foi preso. Na Quinta-feira Santa nos lembra, assim, esses acontecimentos. Bom, mas nós estamos, então, iniciando a Páscoa. Por isso que a primeira leitura, que é tirada do livro do Êxodo, é quando Deus determina a celebração da Páscoa. Nós vamos ouvir na nossa missa como é que deve ser a Páscoa. Então a família matava um cordeiro, assava o cordeiro, depois no entardecer, não é? A família se reunia, comia o cordeiro, lembrando o que aconteceu quando saíram do Egito. Então a primeira leitura conta tudo isso, né? A segunda leitura é tirada da primeira carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, versículos 23 a 26. E São Paulo aí lembra da celebração da ceia do Senhor, a Eucaristia. E é muito interessante esse trecho. Veja só o que ele diz. O que eu recebi do Senhor, isso é que eu vou transmitir. Então São Paulo está transmitindo o que ele tinha recebido do Senhor, de Jesus. E o que ele recebeu do Senhor Jesus, através, naturalmente, da comunidade de Jerusalém. Diz assim: na noite em que foi entregue, portanto, naquela Quinta-feira Santa, o Senhor Jesus tomou o pão. Tinha pão em cima da mesa, no final daquela ceia. Depois de dar graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja só que coisa interessante. Isto é o meu corpo. Então, isto, aquele pão, é o meu corpo. E Jesus não disse significa. Eu vi uma Bíblia aí que traduzia como isso significa. Errado. No original, que é em grego, isto é o meu corpo. Veja só que coisa que a gente encontra, né? Fazer isto em memória de mim. E depois, do mesmo modo, depois da ceia, ele tomou o cálice. Eles usavam o vinho com um pouco de água na Páscoa, na celebração da Páscoa, né? E Jesus disse: e este cálice, veja o cálice que estava na mão dele, com o vinho que estava dentro, é a nova aliança. Veja, tem aquela aliança lá de Abraão, aliança lá no Monte Sinai, agora é a nova aliança. Uma aliança em que Deus é nosso Pai, nós somos filhos e filhas, herdeiros e herdeiras de Deus. Bom, a nova aliança. Como é que essa aliança, nova aliança acontece? Em meu sangue. Quer dizer que então ali naquele cálice estava presente o sangue de Jesus Cristo, que firmava a nova aliança. Aí ele disse: todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. A gente lembra, portanto, quando celebra a missa, a Eucaristia, né, que é a parte da missa, a gente faz justamente a lembrança da morte de Jesus, né, e faz em lembrança de Jesus. E aí depois São Paulo diz assim: todas as vezes, de fato, que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer que então quando a gente celebra a Eucaristia, ali está presente ou no pão Jesus, está presente no vinho Jesus. É a nova aliança. Nós estamos celebrando a nova aliança. E lembramos o que é a morte de Jesus e olhamos para frente. Ele vai voltar. Então, é um momento de lembrança de um fato, a presença de Jesus ali e olhando para o futuro. Quer dizer,
O mundo vai chegar um dia ao encontro com Deus. Agora uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.